Vamos então para a lista de materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa necessaire. Você vai precisar de 140 metros de fio de malha. Eu estou usando o fio de malha Extra Premium da Fisher Fios. Um rolinho dele vem com 140 metros. Você também vai precisar de um zíper com 18 centímetros, uma agulha de crochê, eu estou usando essa daqui de 6,5 milímetros, um mosquetão para nós fazermos a alcinha ali da necessaire, e agulha e tesoura para fazer os arremates e os acabamentos finais, tá bom? Vamos agora para o nosso passo a passo. Vamos iniciar a nossa peça fazendo correntinhas. Então, nós vamos laçar o fio aqui no nosso dedo, tira ele formando um ezinho, passa a agulha no meio desse ezinho. Laça. Este primeiro nozinho aqui, nós vamos contar ele como uma correntinha e vamos seguir fazendo um total de 18 correntinhas. Então, esse daqui mais 17. Então, você vai fazer correntinhas até ter um total de 18 correntinhas. Temos um total de 18 correntinhas, vamos virar a nossa peça. E a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar nessas alcinhas aqui de trás da nossa peça. Então, para cada alcinha dessa daqui, ó, a primeira a gente pula, vem na segunda. Para cada alcinha dessa, vamos fazer um ponto baixo. Então, passa a agulha aqui, pegando só essa alcinha de trás, laça o ponto e fecha o ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos até chegarmos lá no final da carreira. Finalizamos aqui a carreira, nós vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça, e agora nós vamos trabalhar aqui sempre um ponto baixo comum e um ponto baixo alongado, que é onde nós vamos pegar na alcinha aqui de baixo. Então, a gente começa fazendo um ponto baixo aqui na primeira alcinha do primeiro ponto. O segundo ponto, nós faríamos o ponto baixo aqui em cima, certo? Mas como é o ponto baixo alongado, nós vamos pegar aqui a agulha e descer para a alcinha de baixo, que corresponde a esse ponto. Então, aqui, ó, essa alcinha aqui corresponde ao primeiro ponto que nós já fizemos aqui. Essa segunda alcinha corresponde a esse segundo ponto. Então, nós vamos descer a nossa agulha aqui embaixo, pegando, ó, essa alcinha da correntinha, laça o fio lá em cima, traz, dá uma esticada nele e fecha o ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo normal. Novamente, o ponto seria aqui, você desce a sua agulha e pega na alcinha aqui de baixo. Laça lá em cima, traz, dá uma boa esticada e fecha o ponto baixo. Nós vamos seguir repetindo esse movimento até chegar lá no final da carreira. Vamos finalizar aqui com um ponto baixo comum. Lembrando, iniciamos a carreira com ponto baixo normal, vamos finalizar a carreira com o mesmo ponto. Nas carreiras, que nem a próxima que a gente vai iniciar com ponto baixo alongado, a gente tem que finalizar com o mesmo tipo de ponto, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha, vira a nossa peça novamente. Aqui é o ponto baixo comum e aqui é o ponto baixo mais alongado. O que nós vamos fazer? Na carreira anterior, nós iniciamos com o ponto baixo comum. Então, nós vamos virar a nossa peça e aqui vamos iniciar com o ponto baixo alongado. Então, você vai vir aqui, ó, aqui é o seu ponto. Você vai vir aqui no pezinho dele, do seu ponto, laça o fio lá em cima e fecha o ponto baixo alongado. Aqui, aonde já foi feito um ponto baixo alongado, você vai fazer
um ponto baixo normal, que é o que vai dar o efeito na sua peça. Então, aqui onde temos um ponto baixo comum, vamos laçar lá no pezinho dele e fazer um ponto baixo alongado. Então, vamos seguir assim até finalizar a carreira. Para fazer o último ponto baixo aqui alongado, se a gente simplesmente vir aqui no pezinho do ponto e fechar o ponto, ele vai ficar com um buraco muito grande na sua peça aqui, porque esse ponto ele vai ficar solto. O que que nós vamos fazer? Você vai laçar o seu fio aqui embaixo, onde é o pezinho do ponto normalmente, porém, antes de fechar aqui, você vai laçar a alcinha de cima aqui deste ponto, ó. Tá vendo o Vzinho do último ponto? Nós vamos laçar ele junto aqui com o nosso ponto alongado, que aí ele não vai deixar ficar o buraco na sua peça. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e, novamente, iniciou com um ponto baixo, o próximo ponto, um ponto alongado. Nós vamos repetir esse processo até termos um total de 11 carreiras, tá? Então, você vai repetir por 11 carreiras. Sempre lembrando, o ponto que você iniciou é o ponto que você precisa finalizar. E quando você iniciar com o ponto alongado, você vai finalizar pegando a alcinha do ponto para não ficar o buraco. Então, eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Lembrando que ao finalizar a peça aqui, por exemplo, aqui nós iniciamos com um ponto baixo normal. Quando chegar aqui no final da carreira, pode ser que esse ponto alongado fique por cima aqui deste ponto, tá? O local que você vai fazer o ponto baixo é exatamente aqui, pegando essas duas alcinhas aqui da sua peça, ó, o Vzinho aqui do seu ponto anterior. Então, vai pegar aqui, laça, faz um ponto baixo, tá? Vou finalizar as carreiras e já volto com vocês. Finalizamos, então, as 11 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui nas laterais. Nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo aqui, no mesmo lugar em que fizemos o último ponto baixo aqui. Então, faz um ponto baixo aqui, ficamos com 2 pontos baixos. Agora, para cada alcinha daqui de trás, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui, primeiro, nas duas alcinhas, aqui a gente vai vir no pezinho do ponto. Aqui, novamente, pega as duas alcinhas. Pezinho do ponto. Novamente, no próximo, vamos seguir fazendo pontos baixos aqui na lateral, até chegarmos lá na outra ponta. Nós teremos um total de 9 pontos baixos aqui nessa lateral. Chegamos aqui, ó, a ponta, ó, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos aqui. A ponta aqui, ó, nós vamos fazer 2 pontos juntos, da mesma forma que fizemos do lado de cá. Então, vamos aqui no pezinho do ponto, faz 1, 2 pontos baixos. Virando a nossa peça, nós vamos iniciar os pontos baixos aqui, ó, nessa primeira alcinha. Ela tá bem junta
deste último ponto baixo que fizemos aqui, ó, faz o ponto baixo, para dar essa virada, esse formato redondinho aqui para as viradas da nossa peça. E aqui nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada alcinha, até chegar lá na ponta novamente. Chegamos aqui na ponta, vamos fazer último ponto baixo, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Aqui, vamos fazer a virada novamente, e logo aqui embaixo, ó, logo nesse espacinho aqui da virada, vamos fazer 2 pontos juntos. Agora, vamos seguir fazendo 9 pontos baixos novamente. Então, aqui, ó, sempre pegando um pezinho do ponto aqui. Aqui, sempre vamos pegar, tá vendo que passa uma alcinha, ó, essa alcinha reta logo aqui? Nós vamos passar nossa agulha logo abaixo dela e fazer um ponto baixo. Aqui no espacinho aqui do ponto, faz um ponto baixo, ó. Vem abaixo da alcinha, faz o ponto baixo. Nós vamos fazer os 9 pontos até chegarmos ali na ponta novamente. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, na voltinha, novamente, vamos aqui, ó, no espacinho, no pezinho desse ponto aqui, e faz 2 pontos baixos. Vem logo aqui na primeira alcinha, faz um ponto baixo, e vamos seguir fazendo pontos baixos, um para cada alcinha, até chegar lá na ponta. Chegando aqui na ponta, lembram que esse ponto aqui, ó, foi o último ponto da nossa carreira? Então, nós vamos fazer um ponto baixo aqui logo acima dele, puxa o nosso fio, vamos cortar este fio. E agora, nós vamos fazer o acabamento da nossa peça. Aqui, nós vamos virar a nossa peça, passar a nossa agulha aqui, nessa alcinha, puxa esse fio, traz ele todo aqui para trás, já ajeita a sua peça. E agora, aqui na parte de trás, pegando essa alcinha aqui e saindo no meio do Vzinho aqui em cima, você vai puxar o seu fio. Aqui nós fizemos a simulação de uma correntinha, ó, de um Vzinho desse, da mesma forma que tem nas outras peças. Assim, fica o acabamento bonitinho da nossa peça e continua o formato arredondado, da mesma forma que nas outras pontas. Agora, nós vamos esconder esses fios aqui e fazer outra peça igual a essa. Então, aqui, logo após esconder os seus fios, fazer todo o acabamento bonitinho, você vai fazer outra peça igualzinha a essa aqui que você acabou de fazer. Aqui, você pode ir escondendo os fios, passando sempre debaixo das alcinhas, com muito cuidado para ficar bem escondido o seu fio. Pode encontrar uma alcinha aqui por dentro e dar um nozinho para ficar mais firme. Escondeu bem, é só cortar
bem rente. A outra pontinha aqui da mesma forma, eu vou esconder e fazer o outro lado da peça e já volto aqui com vocês. Finalizamos aqui as duas partes, agora nós vamos fazer as marcações para fazer a nossa lateral. Aqui vamos precisar de marcadores de pontos. Eu utilizo esses aqui, ó, que parecem alfinetes, tá? Então, vamos precisar desses marcadores de pontos. Vamos marcar sempre aqui, ó, onde tem os dois pontos juntos, nós vamos marcar o ponto de cima. O lado de cá, os dois pontos juntos, vamos marcar o ponto de cima. Coloco o marcador aqui no ponto de cima e o outro marcador da mesma forma no ponto de cima. Então, nós vamos contar quantos pontos nós temos aqui, dando toda a volta na bolsa. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 pontos. Então, dando toda a volta aqui na carreira, nós temos 41 pontos e vamos fazer as laterais da nossa bolsa. Vamos iniciar, para fazer as nossas laterais, vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, vamos girar aqui no dedo, fazer o nosso ezinho, passa a agulha e vamos fazer 6 correntinhas. Então, essa primeira aqui conta como correntinha, 2, 3, 4, 5 e 6. Virar a nossa peça, aqui nas alcinhas de trás, novamente, vamos trabalhar 5 pontos baixos. Então, a gente pula esse primeiro nozinho aqui, vem aqui no segundo e faz um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5. Fizemos os 5 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha, virar a peça e trabalhar 5 pontos baixos novamente. Aí, aqui, nós vamos trabalhar carreiras de vai e volta de pontos baixos comuns. Um ponto baixo para cada alcinha, sempre totalizando 5 pontos baixos. Vamos trabalhar até completar as 41 carreiras da volta aqui do lado, tá? Então, eu vou finalizar aqui as 41 carreiras e já volto com vocês. Finalizamos aqui as 41 correntinhas. Vamos cortar o fio aqui, deixando um pedaço para fazer o acabamento. Pegar nossa agulha de tapeceiro e esconder todas as pontas de fios, né? Essa daqui do final e essa daqui do início. Para esconder essas pontas é bem simples, é só passar por baixo dos pontinhos aqui, dar um nozinho. Acha um fiozinho aqui de dentro, passa o seu fio, volta a agulha aqui por dentro dele para dar um nozinho e esconde este fio. Do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Agora, nós vamos reservar essa parte aqui e voltar aqui para as nossas abas. Aqui, nós vamos fazer pontos baixos, aqui pegando as alcinhas de trás aqui da nossa peça. Então, vamos iniciar na primeira correntinha aqui. Passa a agulha no centro do ponto e nessa alcinha aqui de trás do ponto, laça o fio e traz. Esse primeiro aqui, nós não vamos contar como primeiro ponto baixo. Você pode até dar uma puxadinha no fio ali atrás, e aí volta aqui no mesmo lugar e faz o primeiro ponto baixo. E agora, para cada alcinha dessa daqui, vamos fazer um ponto baixo.
Vamos retirar o marcador. Vem aqui neste último ponto, faz o ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça e voltar fazendo pontos baixos novamente, até chegar lá na outra ponta. Finalizamos aqui, vamos puxar este fio, cortar, esconder a pontinha aqui e fazer da mesma forma na outra peça. Finalizamos aqui, então, as duas abas. Agora, nós vamos pegar a nossa lateral e vamos posicionar, deixa eu virar do lado de cá. Ó, nós vamos posicionar a nossa lateral na nossa peça, tá? De forma que ela vai ficar certinho aqui. E aí, vamos passar o marcador de ponto aqui para prender essa peça. Ponta com ponta. Passa aqui no primeiro ponto da peça e passa no primeiro ponto aqui da lateral. E agora, nós vamos seguir fazendo pontos baixíssimos aqui pela nossa peça. Então, nós vamos passar aqui, ó, no primeiro ponto onde está o marcador e aqui no primeiro ponto da peça. Pega o nosso fio, laça ele aqui e traz ele aqui pra frente. Vamos no próximo ponto e no próximo ponto aqui da nossa peça, ó, são essas duas alcinhas aqui, laça e traz o fio, fazendo pontos baixíssimos. Então, a gente vai pegando sempre um ponto ali da lateral e um ponto da nossa base e vamos fazer pontos baixíssimos até fecharmos toda essa parte aqui e depois fazer da mesma forma na outra parte, tá? O ponto aqui, ó, eu sempre pego essas duas alcinhas. O próximo ponto, eu pego essa alcinha aqui de baixo, ó, eu passo pegando essa alcinha que vem aqui e essa alcinha aqui de baixo. E fecho o ponto baixíssimo, tá? Assim fica mais fácil de identificar o ponto, para a contagem ficar certinha aqui na nossa peça. Faz o último ponto. E aí, vai cortar, deixando um tamanho considerável de fio aqui, pra gente fazer o acabamento no final, tá? Então, puxa aqui, deixa esse fiozinho aqui e vamos fazer da mesma forma aqui do outro lado. Então, nós vamos posicionar a outra base aqui por cima e fazer os pontos baixíssimos da mesma forma que fizemos ali no outro lado.
Finalizamos aqui, vamos fazer da mesma forma, deixar um pedaço de fio considerável para fazer o acabamento final. Deixa esse fio reservado aqui. E agora, nós vamos costurar o zíper aqui na nossa peça, tá? Vamos agora para a costura do nosso zíper. E para essa costura, nós vamos precisar de uma agulha. Você pode estar utilizando a agulha com a linha da cor que você está utilizando, da cor do fio. Ou você pode usar essa linha aqui, que se chama linha invisível. Essa linha aqui se chama linha invisível, você encontra em papelarias, armarinhos, tá? E vamos precisar também de alfinetes de costura, pra gente estar prendendo o nosso zíper. Primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar um pouquinho essa abinha aqui de cima, né? E vamos posicionar o nosso zíper. O nosso zíper vai estar posicionado aqui, ó, nessa última fileira aqui, na fileira de cima, para não ficar torto e seu zíper não ficar muito lá embaixo, tá? Então, a parte da frente do zíper você vai colocar aqui para cima. Aqui, ó, nas pontas, essa parte aqui ela sempre vai fazer essa voltinha aqui. Então, já pega o alfinete e já marca aqui, prendendo essa pontinha para ela fazer essa voltinha aqui. Porque no final, quando nós terminarmos aqui, a gente vai prender essa parte aqui nessa daqui e essa parte aqui, para fechar e fazer o acabamento aqui, para não ficar o buraco. Então, a gente deixando essa voltinha na nossa peça, vai ficar mais bonitinho, tá? Então, fez a voltinha aqui. Já mede aqui do outro lado, para ver se tá certinho o tamanho. Ó, tá certinho, agora vamos passar os alfinetes. Vou só arrumar aqui. Você pode dobrar assim o seu zíper, ó, que aí vai ficar mais fácil. Então, nós vamos passando aqui os alfinetes e prendendo esse zíper na peça. Para guiar a nossa costura ficar reta e a nossa peça ficar com acabamento bem bonito. Então, tá todo preso aqui o nosso zíper, vamos dar só uma conferida se ele vai abrir e fechar com tranquilidade, ó. Aqui ele vai abrir e fechar com tranquilidade, não vai ficar agarrando aqui na ponta da bolsa. Agora, vamos pegar a nossa agulha e fazer uma costura simples, tá? Não tem segredo aqui da costura, é só ir passando, saindo aqui no ponto aqui atrás, aqui nesse comecinho, só dar um nozinho aqui para prender essa pontinha. Vai e volta com o fio, e aí vem aqui, ó, passa a agulha aqui no zíper e na bolsa. E vamos dar um nozinho aqui, para prender essa pontinha aqui, não ter risco de ficar soltando depois na peça. E aí, agora, nós vamos seguir com a costura, sempre tendo como base essa parte aqui de cima, tá? Então, você traz o fio, volta no mesmo lugar. E aí, no próximo, você vai um pouquinho mais pro lado para sair no outro ponto. Traz o fio, volta no mesmo lugar. E aí, assim, a gente vai seguir com essa costura até finalizar lá na frente da peça.
Finalizamos o primeiro lado, agora no segundo nós vamos abrir o zíper para facilitar o nosso trabalho. E aí, vamos costurar aqui, colocando sempre na medida retinho, tá? Para o nosso zíper ficar reto. Então, deixa a sua peça reta aqui, uma com a outra. Traz o fecho do zíper aqui. E aí, aqui nós vamos começar a passar o alfinete, tá? Aqui nós vamos passar o alfinete de frente para trás. Pelo menos esse primeiro aqui, só para firmar. E o último aqui da mesma forma. Põe a peça reta. Vem com o zíper. Mede para ficar retinho um com o outro. Ó, então, a voltinha dele tá bem aqui. Ó, voltinha com voltinha. A gente põe, prende aqui o alfinete. Aí, agora a gente pode colocar o alfinete aqui do meio da peça. E agora, nós vamos começar a costura da mesma forma que fizemos do lado de cá, tá? Agora, com um pouquinho mais de dificuldade, porque já tem um lado costurado, e aí não tem como abrir a peça pra gente tá olhando certinho. Tá? Mas o importante é você costurar pontinha com pontinha ali, pra ficar reto, tá? Finalizamos aqui, então, a costura do nosso zíper, tá? E aí, ele ficou dessa forma aqui, tá? Tá correndo direitinho aqui, sem ficar agarrando na aba aqui do crochê. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui nas laterais. Essa aba aqui de cima, o objetivo é que ela fique dobrada aqui. Então, se nós não fizermos o acabamento, ela vai ficar virada assim pra cima e vai ficar esse buraco aqui no meio. E esse não é o nosso objetivo, deixar buracos na nossa peça. Então, nós vamos dobrar a aba aqui conforme ela deve ficar. Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro, o pedaço de fio que nós deixamos para acabamento aqui. Ó, nós finalizamos os pontos baixíssimos aqui e deixamos o pedaço para acabamento. Passa aqui a sua agulha na primeira alcinha. E agora, nós vamos dobrar a nossa peça assim, ó, pode segurar aqui com as mãos. E vamos passar a nossa agulha, pegando nas alcinhas e pegando nas alcinhas aqui de baixo, tá? E fechando aqui este buraquinho que ficou na nossa peça. Vamos fazer isso dos dois lados da nossa peça, tá? Então, pega a alcinha daqui. Não tem alcinha certa, na verdade, você vai pegando aí conforme você for encontrando, você acha que é a que fica mais segura e mais fácil aí pra você tá passando, tá? E aí, vai puxando e passando. O importante é fechar todo esse buraco aqui, tá? A última, vamos passar aqui. E aí, para dar o acabamento, você pode pegar a alcinha lá do início,
com essa alcinha aqui que você tá finalizando, dá um nozinho bem apertado, de forma que esse nozinho depois entre lá pra dentro do ponto, pra não ficar também aparecendo o nó, tá? Aqui nós vamos pegar nossa agulha, passa aqui debaixo das alcinhas, se você quiser pegar uma agulha de número menor, pode ser também. Laça esse fio e traz ele aqui, só pra tá escondendo. E aí, a gente vai cortar aqui este fio bem rente, pra ele ficar lá por dentro desse ponto, ó. Cortamos, o fio ficou escondidinho. Então, o primeiro lado aqui, ó, nós já fechamos o buraco. Vamos fazer da mesma forma do lado de cá, tá? Finalizamos, agora temos a nossa necessaire sem nenhum furinho nas laterais, o zíper correndo perfeitamente, ó, não fica agarrando na peça. E agora nós vamos fazer a alcinha, tá? A alcinha de mão da nossa peça. Para fazer a nossa alça de mão, nós vamos pegar o nosso fio de malha, deixar um tamanho considerável dele aqui, tá? Vamos laçar aqui como se fôssemos fazer uma correntinha, ó. Dá uma primeira laçada aqui, como se fosse uma correntinha. Agora, nós vamos pegar a ponta do fio que nós deixamos, vamos jogar esse fio já ali para trás, para facilitar nosso trabalho. Depois que a gente deu essa laçada aqui na nossa peça, a ponta que nós deixamos, vamos laçar aqui na nossa agulha. E pega o fio que tá vindo lá do rolo, laça e fecha o ponto. Então, novamente, traz a ponta que nós deixamos, laça na agulha e fecha com o fio do rolo. Então, você vai sempre fazer este movimento, até dar o tamanho aí que você quer, tá? Eu fiz com 24 correntinhas e ficou um tamanho legal para uma alcinha de necessaire. E aí, nós vamos repetir este movimento. Finalizamos as 24 correntinhas, vamos puxar o nosso fio, corta aqui, deixa só um tamanho para poder amarrar, dar um nozinho, ó. Puxamos esse nosso fio. Vamos pegar o nosso mosquetão. Nós vamos passar este fio por dentro do nosso mosquetão. Essas duas pontinhas aqui por dentro do mosquetão e passar aqui uma parte dessa alcinha também, ó. Passou só uma pontinha da alcinha, nós vamos pegar a nossa agulha, passa aqui atrás, pega um dos fios e passa aqui por dentro dessa ponta. Para unir aqui, vamos dar um nó. Dá um nozinho bem apertado, tá? Outro nó. E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui. Vamos levar esse nó mais ou menos aqui pro meio do mosquetão. Gira aqui para ficar do lado que você deseja essa alça. Dobra ela aqui ao meio, ó, esticando bem. Vamos pegar um dos fios e vamos girar esse fio aqui nessa peça, ó. Você vai girando para fazer esse acabamento aqui. Pode apertar bem firme mesmo, vai girando e apertando bem firme. Deu uma quantidade que você acha que tá legal? Vamos segurar aqui. Passar essa pontinha aqui na sua agulha de tapeceiro. Segurando ali sem soltar esse nó. Vai aí fazendo com o auxílio dos dedos, tá?
e vamos passar aqui por dentro, ó. Levando esse fio lá pra cima. Agora, a gente já pode soltar que ele não vai desmanchar. Vamos pegar esse outro pedaço de fio e fazer da mesma forma. Passar aqui por dentro, porém, sempre passando pelas alcinhas ali, para esse fio ficar bem preso, tá? Agora, nós vamos dar um nó aqui neste fio, bem apertado, para esse nó entrar para dentro daquela laçada que nós demos, tá? Passa os 2 fios aqui agora na sua agulha, volta do mesmo lugar aqui, ó, descendo lá por baixo, para levar o nó para dentro ali, ó, para ficar escondido, para ficar um acabamento bonito na nossa peça. Puxou, escondeu todo o nó, passa em 2 ou 3 alcinhas da sua peça. Puxa aqui e vamos cortar. Cortou bem rente, cuidado para não cortar a peça. E aí, tá pronta a sua alcinha de mão de necessaire, tá? Agora é só, ó, o fiozinho voltou aqui. Puxa esse nozinho aqui para baixo. Corta a pontinha. Se o seu voltar aí também, é só cortar essas pontinhas aqui para esconder, tá? Ó, agora sim o acabamento bonitinho. Agora é só aplicar a sua alcinha aqui, pegando nas alcinhas aqui da lateral. E está pronta a sua necessaire de crochê. Essa é uma ótima ideia para vocês fazerem aí para o Dia das Mães. Por ser uma peça rápida de fazer e super vendável, vocês podem criar campanhas com essas necessaire, faz de cores diferentes, com alças diferentes, que eu tenho certeza que vai encantar as suas clientes, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, tá me conhecendo por esse vídeo aqui, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal, que tem muitas novidades para vocês toda semana. Você também pode acompanhar o meu trabalho lá no meu Instagram, @soularicristina, e também no meu Pinterest, @soularicristina, que vocês vão ver diversos outros trabalhos meus. Também poderão conhecer um pouco do meu curso, que é o curso 2 em 1, um curso onde eu ensino a bolsa Sunset e a bolsa Dália. Eu vou pegar a bolsa Dália aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é a bolsa Dália e você aprende todo o passo a passo dela dentro do meu curso, tá? O curso 2 em 1. E essa mesma base que você usa para fazer a bolsa Dália, você também usa para fazer a bolsa Sunset, que é um outro modelo que tem dentro do curso. Além disso, você tem bônus incríveis como estratégia de vendas com a Layara Fagundes, curso completo de precificação, além de um grupo exclusivo comigo no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas e outros modelos de bolsas também que vocês ganham de bônus. Então, se você quer fazer parte do curso 2 em 1, pode ir lá no meu Instagram ou então no link que eu vou deixar logo aqui embaixo do curso para vocês conhecerem mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.